O nazismo é de esquerda, o Trump é um reptiliano, a Globo é racista, o Nordeste é uma colônia. Tu tá afim de ver um gênio respondendo essas e outras perguntas? Então pega da pipoquinha que tá começando mais uma sessão de respostas do nosso maravilhoso Moisés. Opa, meus pretos, mó saudade de vocês, meus amigos. Eu prometi que nesse canal ia ter um vídeo por mês respondendo as perguntas de vocês. Mas em março rolaram tantas tretas que eu quase fiquei doido. Mas eu voltei das cinzas pra responder todas as dúvidas de vocês, seus fofoqueiros. Let's go! Nossa primeira pergunta é do Viltrumita Conquista. Ele fez um textão enorme sobre Evangelion e no fim ele perguntou: como o Evangelion representa a solidão e a necessidade de conexão? Olha, eu acho que Evangelion representa bem essa questão da solidão. Inclusive, eu não recomendo esse anime pra quem já teve problemas com questão de saúde mental e essas coisas. Porque na época que eu assisti, eu saí com a mente toda miserada por conta desse anime. É por isso que eu não revi o anime quando eu fui fazer o vídeo da semana passada falando sobre o anime. Eu só puxei de mente. Inclusive teve uma galera nesse vídeo que reclamou que eu passei desinformação. Teve até uns que corrigiram os erros, inclusive brigadão se tu corrigir os erros de lá. Mas eu não fiz por mal. Eu realmente não revi o anime de propósito, porque se mesmo minha vida não tava 100%, o negócio tava muito confuso. Então se eu fosse rever o anime pra fazer um vídeo, eu ia ficar na bad. Então eu evitei, só puxei de memória. Porque a forma como o Evangelion representa a solidão, a necessidade de conexão, a depressão, a pressão social e a urgência das situações é agoniante. É algo muito opressivo e que vai te deixando cada vez mais tenso. Sabe quando a galera fala de gatilho? Então, eu tenho gatilho com Evangelion. Eu não consigo assistir Evangelion sem acabar ficando mal. Eu acho um negócio mega pesado, sabe? Tu termina de assistir o negócio e fica uns 5 dias na bad pra poder se recuperar do que tu assistiu. Não é legal. Mas bora pra outra pergunta antes que eu fique pensando muito nesse assunto aqui, né? E acabe ficando triste. Eu morei no rosto de Jack, um desconhecido em Londres. A próxima pergunta foi do meu mano Len, que reviveu só pra comentar aqui nesse canal. A pergunta dele foi: de qual estado eu sou? Eu nunca escondi essa questão. Eu sou do Maranhão. Eu sempre tento trazer questões envolvendo o Maranhão como exemplo para as discussões dos vídeos. Porque o Maranhão é mega apagado quando se fala de Brasil e tal. Então eu não nego de onde eu vim e eu tento não abandonar essas marcas para o que eu tô tratando em cada vídeo. Eu sempre arranjo um jeito de apontar o Maranhão no mapa quando eu tô falando, de que seja lá qualquer coisa. Inclusive eu até mudei meu jeito de escrever os roteiros daqui. Antigamente eu fazia minhas falas com aquele sotaque padrão do YouTube, que é do sul e do sudeste, e toda hora fala você, e termos que são extremamente paulistas e tal. E de um tempo pra cá eu cansei disso, resolvi fazer meus vídeos falando do jeito que eu falo. Ele já até gerou uma galerinha tentando me ofender com essa questão do sotaque, mas por mim que se lasque. Eu sempre achei esse negócio bizarro da gente ter que esconder o nosso sotaque por ser de uma região diferente da região sul e sudeste. Até quando eu fazia faculdade, quando a gente já fazia um projeto de pesquisa, a gente tinha que traduzir os regionalismos, tipo, se eu falo uma palavra que é da região específica daqui, que é especificamente do Maranhão, eu tinha que colocar uma nota de rodapé explicando essa palavra, porque os professores diziam que o leitor não é obrigado a saber todas as palavras que tu tá usando, mas é bizarro porque quando eu ia ler alguma coisa que foi feita no sul ou no sudeste pra estudar, eles não explicavam porra nenhuma, eles só usavam os termos e tanto faz, tu que se vire pra saber. Mas se é do norte ou do nordeste, aí a galera tem que explicar tudo o que tá falando, porque é como se a língua portuguesa ela fosse a língua que se fala no sul e todo o resto fosse variações. Isso é uma coisa muito bizarra. Inclusive, isso aqui conecta com outra pergunta que foi feita pela nossa mana e socialista Person. Você nunca quis ser gente, você sempre foi serpente. Acho que aparentemente só eu que não vi. A nossa chegada e socialista Person quer saber se existe um sistema centro-periferia no Brasil. Com toda certeza. O Nordeste sempre foi usado como um tipo de semicolônia do Brasil. Desde que surgiu a República, o poder sempre foi centralizado no sul e no sudeste. Os presidentes, na maioria do tempo, eram dessas regiões. Tivemos pouquíssimos
pouquíssimos presidentes que foram do E Nordeste. nenhum presidente que veio do norte. E as políticas feitas por esses presidentes sempre foram para avançar a região sul e região sudeste e ignorando totalmente a região norte e nordeste. Inclusive, se um político do Nordeste quiser crescer dentro do Brasil e chegar a um patamar mais alto, ele necessariamente precisa abandonar o Nordeste e ir ou pro sul ou pro sudeste, que é onde a política nacional acontece. Porque se o cara não tiver em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo ou em Brasília, ele simplesmente não faz parte do jogo nacional. Ele é sempre visto como um competidor regional. Então existe sim uma centralidade do jogo político que tá na região sul e sudeste. E tudo que não tá lá é visto como competidores locais e nunca como nacionais. E eu volto a dizer, nunca existiu um governo que focasse no norte ou nordeste. E quando eu falo de focar, não é de dar bolsa a isso ou bolsa a aquilo. É de pensar a estrutura do local. É fazer essas regiões virarem regiões que consigam andar sozinhas. Mas todo esse abandono ele rola de propósito. Assim como é necessário que existam países menores para que as potências consigam se manter no poder, explorando essa fragilidade desses outros países, é necessário ter regiões abandonadas de propósito pela gestão para poder gerar mão de obra barata para a metrópole poder explorar. Se a situação no norte e no nordeste fosse resolvida, não ia ter por que a galera fugir do norte e do nordeste para poder ir para a região sul e sudeste. Então, para que a região sul e sudeste continue sendo uma região rica e continue funcionando, é necessário que a região norte e nordeste não funcione. Então sim, existe uma relação de centro-periferia no Brasil. Próximo. Eu não sou mais quem eu era, eu adormeci a fera. A próxima mas pergunta se também do meu eles mano querem Len, que quer saber. O que eu acho de quem diz que o nazismo é de esquerda? Essa pergunta é interessante. E eu sinceramente não acho que quem pensa assim é necessariamente burro. Na real, acho que o problema é mais falta de acesso a uma educação de qualidade. Porque o nazismo é inegavelmente uma ideia de extrema E direita. nem devia ter discussão sobre isso se as pessoas fossem educadas o suficiente. E usando de exemplo, eu mesmo não sabia exatamente por que o povo dizia que o nazismo é de direita. E eu só fui saber quando eu li o Minha Luta do Hitler, porque eu precisava elaborar uma aula sobre nazismo. E em cada parágrafo que eu ia lendo, eu identificava os mesmos discursos da direita brasileira. E principalmente do Bolsonaro. O livro já abria com ele dizendo que funcionalismo público é um problema. Daí ele segue falando que o certo é empreender em si mesmo e ser o seu próprio patrão em vez de trabalhar para os outros. Daí ele vai falar que países maiores têm o direito de mandar em países menores, como se fosse algum destino sagrado e tal. E tudo isso são pautas da direita. Ainda quando eu estava estudando essa questão do nazismo, eu fui ver os discursos gravados do Hitler para poder me aprofundar. E no discurso dele era muito comum ele estar falando mal de imigrante como se eles fossem um grande problema da sociedade, igualzinho o Trump e o Bolsonaro fazem. Ele também defendia uma guerra total como forma de se manter no poder, que é basicamente a política do Netanyahu. E ele também falava que a oposição tinha uma tal de uma agenda ideológica que ia transformar todo mundo em gay, igualmente o MBL e o Bolsonaro falam hoje em dia. Então os principais elementos da retórica do Hitler são utilizados até hoje pela direita. Dá pra juntar essa discussão com uma pergunta que foi feita pelo meu mano Carlos Henrique. Não deixo que roube minha liberdade, eu que roubo a liberdade dos outros. Meu chegado Carlos Henrique perguntou: Se o nazismo foi fundado pelo Partido Nacional Socialista, então ele era de esquerda? essa questão do nome é engraçado porque é a única coisa que dá pra usar pra tentar aproximar o nazismo da esquerda. Mas é só pensar o seguinte: até 2018 o maior rival do PT era o PSDB, um partido de direita que tem social-democrata no nome. PSB, Partido Socialista Brasileiro, tem como um dos seus membros a Tabata Amaral, que era do Renova BR, que é um think tank de formação de políticos de direita para representar os interesses de uma certa parte do empresariado brasileiro no governo. Mais de direita do que isso, impossível. Isso mostra que o nome de um grupo nem sempre simboliza o que ele é. O que conta é a prática que aquele grupo tem. E só pra ter uma noção, o maior problema que os nazistas enfrentaram na sua existência foi a União Soviética. Só pra combater os soviéticos, eles usaram mais tropas do que pra combater todos os aliados juntos. Não é meio bizarro pensar que um partido de esquerda tem como seu maior inimigo o maior país socialista que o mundo já conheceu? Pra ficar mais fácil de entender, é tipo como se no Brasil surgisse uma deputada que se diz de esquerda e que tem como foco principal atacar a China, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e fazer leis pra criminalizar quem critica Israel. Bora pra próxima pergunta. Com vocês eu não pareço. É óbvio, porra, porque eu sou melhor.
Nosso parceiro CH também perguntou: qual envelheceu pior, os Trapalhões ou os Caras de Pau? essa questão é complicada, porque os Trapalhões tem um monte de piada condenável por lá, mas o Márcio Smelling de fato fez coisas ruins na vida real. Não dá pra gente ficar falando qual comédia da Globo envelheceu pior, porque na verdade toda a comédia da Globo foi construída por cima de coisas horríveis. A comédia da Globo se criou através do blackface, do ódio a pobre, da xenofobia, do racismo, da homofobia, de assédio, de ataques à esquerda, de ódio a indígena. Todo tipo de coisa reprovável e repugnante na sociedade que tu imaginar estão nas bases da comédia da Globo. Seja o Cacete Planeta, o Zorra Total, os Trapalhões, os Caras de Pau. Então não dá pra dizer qual ficou pior com o passar do tempo e tal, porque todos eles, se tu for parar pra analisar, são horríveis. Tem coisas que são rejeitáveis. E não tem muito como ser diferente, até porque a TV é o principal foco de propagação da ideologia dominante na nossa sociedade. É ali que a classe dominante mostra pra gente o que eles pensam da gente. Mas bora pra próxima pergunta, antes que isso aqui vire um vídeo só atacando a Globo por meia hora. Tem uma turma de dois. É o partido fraco do bem. Fica a cabeça do vento vermelho. Universal, decolar. Essa pergunta eu deixei por último porque ela é mais para avacalhar do que para qualquer coisa. A nossa última pergunta é também do nosso mano CH, que quer saber se Trump é reptiliano. E sendo bem direto, não é. E nem precisa ser. É muito louco como a gente nem consegue acreditar que alguém do mundo real seja tão merda quanto o Trump é. Daí só pode ser explicado com conspirações. Mas não precisa. O Trump não é um reptiliano. Ele é só um fascista mesmo. A ilha do Epstein não era um grupo secreto de satanistas da nova ordem mundial. Era só um bando de rico pedófilo. Israel não é uma comprovação das profecias do É só um Apocalipse. estado colonial genocida. A gente não precisa se apoiar numa conspiração pra acreditar nas coisas. O mundo real não é mágico. Ele é real. E a realidade consegue ser cruel por si só. Vocês estão satisfeitos? Eu sou fofoqueiro. Mês que vem eu respondo mais comentários.